Opa, tudo bom? Como é que tá? Professor Manuel Neto aqui, professor de física, e na videoaula de hoje a gente vai falar sobre o campo elétrico, tá? Na aula passada a gente falou sobre a força elétrica, né, que é a força de interação entre duas partículas, né, carregadas positivamente ou negativamente, tá? Que tendem a atrair ou repelir outras partículas, né? Outras cargas, tá? E hoje a gente vai saber de onde é que vem, tá? De onde é que vem essa interação, né? O porquê que acontece essa interação. Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre o campo elétrico, a gente vai falar sobre o campo gravitacional, né? Então, muitos sabem que o campo gravitacional ele é um efeito aí criado devido à massa do planeta Terra, né? Então, essa massa deforma o espaço-tempo, de acordo com o que o Einstein falou, tá? E essa deformidade no espaço-tempo gera esse efeito gravitacional, tá? Esse campo gravitacional da Terra, tá? Então, a massa, né? A propriedade da matéria, massa, gera um campo gravitacional em volta daquela massa, tá? Que é uma área de interação da massa, dessa massa, né? Que gera esse campo com outras massas que porventura venham a adentrar nesse campo gravitacional dessa massa, tá? E aí a gente vai utilizar analogicamente um conceito parecido, tá? Então, se a propriedade da massa gera um campo gravitacional, tá? Então a propriedade elétrica, né? A propriedade da carga elétrica vai gerar também um campo em volta dessa partícula, né? Em volta desse corpo carregado, tá? Que no caso é um campo elétrico, certo? Então, o campo elétrico é uma região em volta de uma carga elétrica, tá? Gerada por essa carga elétrica, tá? Seja uma carga positiva ou uma carga negativa, tá bom? Então, o campo elétrico é simplesmente uma região invisível, tá? Uma região invisível gerada pela carga elétrica. Quando uma carga, né, gera um campo elétrico, então em volta dessa carga existe toda a interação perante essa carga fonte, né, que está criando o campo elétrico. A gente chama de carga fonte. E aí, por exemplo, se entra uma carga, né, dentro desse campo, na região desse campo, ativo por esse campo, tá? E então essa carga aqui, que é chamada de carga prova, carga teste, ela vai sofrer interação desse campo. Então ela pode ser atraída por esse campo ou então pode ser repelida por esse campo, tá? Então esse momento de atração ou repulsão é justamente aquele momento que nós falamos na aula passada, né, da força elétrica. Então, olha só o que a gente tem aqui, né? A gente tem as linhas de campo, tá? As linhas de campo, elas mostram aí figuradamente o sentido do campo elétrico dependendo daquela carga que está gerando, dependendo do corpo que está gerando o campo elétrico, tá? Então, ó, você pode ver que a carga positiva, tá? A carga positiva, ela cria um campo que sai dela, né? Um campo que sai de dentro da carga, digamos assim, né? Tem uma direção externa para fora da carga positiva, tá? Enquanto na carga negativa o campo é para dentro, né? Vocês podem ver aí que o campo está entrando na carga negativa. Então, carga positiva gera um campo elétrico para fora de si e a carga negativa gera um campo elétrico para dentro de si. Esse campo elétrico, como já foi mencionado aqui, ele tem a propriedade de atrair ou repelir outras cargas que adentram nele, né, que estão na região de ação desse campo elétrico, né? Se você for verificar aí, ó, a carga positiva ela gera um campo elétrico para fora dela. Então esse vetor azul, né, no primeiro exemplo aqui do lado, esse vetor azul é o vetor do campo elétrico, né, do campo elétrico criado pela carga Q maiúsculo, né, que é a carga maior, tá? Carga fonte, a carga que gera o campo elétrico, tá? Isso não quer dizer que a carga menor também não gere, né? Ela também gera um campo, só que é um campo com menos força, né? É um campo de menor intensidade do que a da carga maior, tá? Então, essa carga menorzinha, ela vai sofrer a interação da carga maior, né? Que está gerando esse campo elétrico, tá? Que é um campo de maior intensidade, claro. Então, ela vai empurrar a carga menor para longe, tá bom? Você vai verificar também que o vetor da força elétrica, nesse caso, né,
nesse caso aqui, o vetor da força elétrica, ele tem o mesmo sentido, tá, e direção que o que o vetor do campo elétrico, tá? Ele tem o mesmo sentido e direção que o vetor do campo elétrico, quer dizer, tá indo para fora, né? Então a carga positiva está empurrando a outra carga positiva para longe, né? Na mesma direção e sentido do campo elétrico. Mas isso não quer dizer que só porque o campo elétrico, tá, ele tem o sentido para fora da carga, significa que ele sempre vai empurrar essa carga para fora, né? Por exemplo, se a gente utilizar dessa vez duas partículas, né, de elétrons, né, duas cargas negativamente carregadas, por exemplo, você vai ter a carga maior, que é a carga fonte, que está gerando o campo elétrico, né, a carga maior, e você vai ter a carga menor, tá? Essa carga menor vai entrar no campo elétrico gerado por essa carga maior, tá? E ele vai sofrer a interação também. Agora, perceba, a carga negativa, ela cria um campo para dentro de si, né? Então o campo é para dentro, tá? Então se você pode perceber ali que o vetor do campo elétrico, né, que o vetor do E, né, que representa o campo elétrico dessa carga negativa, ele tem sentido em direção da carga que está gerando o campo elétrico, né? Você pode ver ali que o Ezinho, né, que o vetor do E tem o sentido para dentro da carga, está em direção à carga negativa. Porém, a força elétrica tem um sentido contrário, né? Então a gente sabe que cargas semelhantes, elas se repelem. Se são duas cargas negativas, elas são semelhantes, né? Então uma vai repelir a outra. Isso quer dizer que a carga maior está empurrando a carga menor para longe dela, né? Então o vetor do campo elétrico ele pode ser também oposto ao vetor do campo, ao vetor da força elétrica, tá? Então nesse caso aqui a gente verifica justamente isso, que o vetor do campo elétrico e o vetor da força elétrica eles são opostos, tá? Isso quando forem entre cargas negativas, porque se for entre cargas positivas, a gente verificou ali no exemplo vermelho, né, que o vetor do campo elétrico e o vetor da força elétrica eles têm o mesmo sentido e o mesmo módulo, tá? Então é só uma verificação vetorial para a gente fazer entre essas interações, né, entre cargas, tá? E para calcular esse campo elétrico, né, para a gente poder saber o seu valor modular, porque a gente verificou aqui a direção e o sentido. Agora vamos verificar o módulo, tá? Se ele é um vetor, ele também tem módulo, um valor. E o valor do campo elétrico, para você encontrar, tá aqui, ó. E, né, a letra E, que simboliza o nosso campo elétrico, é igual a K0, que é a constante eletrostática, já conhecido lá da força elétrica que nós estudamos, vezes o módulo da carga que cria o campo, tá? Não é a carga teste. Esse módulo Q aí é o módulo da carga que está criando o campo, que gerou o campo elétrico, né? É a carga fonte, tá? Dividido pela distância ao quadrado. E essa distância aí, tá? Você pode se perguntar, professor, mas se é somente uma carga que cria o campo, essa distância vem de onde, né? Essa distância é a distância de um ponto qualquer dentro desse campo elétrico, tá? Então, por exemplo, se esse corpo aqui gera um campo elétrico em volta dele, tá? Então vai ter um ponto onde o campo é mais forte, né? Quanto mais próximo da carga fonte, mais forte é o campo elétrico, né? Quanto mais distante, mais fraco é. Então, o ponto aqui, nesse local, ele é mais forte, né? Tem uma intensidade de campo elétrico mais forte do que aqui, por exemplo, né? Mais distante do que aqui, né? Então, quanto mais próximo estiver a tua análise, né? A tua carga teste dessa tua carga fonte, tu vai verificar aí a intensidade mais forte do teu campo elétrico. Vamos fazer aqui um exercício para a gente poder fixar esse exemplo. Vamos lá. Então, olha só, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um exemplo bem simples sobre o campo elétrico para a gente poder calcular o módulo do campo elétrico, né? E ele fala o seguinte, ó: o campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por Coulomb. Então a gente não vai encontrar o campo elétrico, né? Ele já deu o valor do campo elétrico, tá? Que é esse 9 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por Coulomb, tá? Calcule a distância D, né, que se refere aí o valor desse campo, né? Calcule a que distância D se refere o valor desse campo. Então, vamos entender
o que está acontecendo aqui. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Ele fala que o campo tem intensidade de 9 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Essa é uma intensidade de campo positiva, né? Você percebe aqui que o sinal é positivo, né? Apesar de não aparecer, é um campo gerado por uma carga positiva. Então, deixa eu fazer aqui um desenho bem simples para a gente poder entender esse campo elétrico. A gente sabe que a carga positiva ela gera um campo elétrico para fora dela, né? Então, esse aqui é o campo elétrico gerado por essa carga positiva e que em um determinado ponto, um ponto qualquer aí, tá? A intensidade, né? A intensidade desse campo elétrico aí é de 9 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por Coulomb. Então vamos dizer que, sei lá, seja bem aqui, tá? Então nesse ponto aqui, tá? A intensidade do campo elétrico, tá certo? É de 9 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por Coulomb, beleza? Então aqui, essa daqui é como se fosse, por exemplo, nesse ponto aí, é como se a carga teste, né? Imagine que entra uma carga e fica nesse ponto aí que a gente está tomando como referência, né? Então, nesse local aqui, a carga teste ia levar um tapa, né? Uma força e um empurrão, né? Ou um puxão, né? Se for uma carga negativa, de 9 vezes 10 elevado a menos 1. Quer dizer, a cada 1 coulomb dessa carga, né? Ela vai levar essa intensidade aí, né? Essa força de 9 vezes 10 elevado a menos 1 Newton. Então, se for 2 coulomb, por exemplo, se for uma carga nesse ponto aí que equivale a 2 coulomb, então tu não teria 9 vezes 10 elevado a menos 1, tu teria 18 vezes 10 elevado a menos 1 e por aí vai, né? Se for uma carga negativa, por exemplo, né, nesse ponto aí de equivale a 3 coulomb, então ela vai ser puxada, né, uma força de atração aí, ela vai ser puxada com uma força de 27, né, 27 newtons, né, 27 vezes 10 elevado a menos 1 newtons, tá? Então, esse newton por coulomb significa isso, que cada 1 coulomb que tu tem, essa carga, né, no caso, ela vai ser empurrada ou puxada de acordo com essa força aí em newtons, beleza? Mas o que ele quer nessa questão aqui é saber a distância desse ponto P até a carga que está criando, né, gerando esse campo elétrico, tá? Ele quer saber a distância desse ponto até a carga, né, que é a distância D. E para a gente poder saber isso, é só lembrar da relação, né? Qual é a relação de campo elétrico que a gente tem? O campo elétrico é igual a... Né, que o campo elétrico é igual a o módulo da K0, né, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado, tá certo? A gente sabe que o módulo do campo elétrico é 9 vezes 10 elevado a menos 1. Então aqui, ó, vou botar aqui 9. Então vou botar aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a menos 1 vai ser igual a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9. Então tá aqui 9 vezes 10 elevado a 9. E o valor da carga, né, que ele está verificando aí, ó, é menos 4 P coulomb. Esse P aqui significa pico, tá? E o pico, ele é 10 elevado a menos 9. Então, vou botar aqui, ó. 4, né? Vezes 10 elevado a menos 9, tá? Lembrando que é um módulo da carga, então não interessa o sinal. A gente vai verificar aqui logo isso dividido pela distância ao quadrado, né? Que é o valor que a gente está buscando aí encontrar. Então a gente vai verificar aqui logo de cara que, por exemplo, né, se você fizer a soma repetir a base, né? Aqui, ó, repete a base e soma os expoentes, você tem aí que repetindo 10, somando 9 menos 9 vai dar 0. Então esse valor eu posso simplesmente cancelar com esse, certo? Tá bom? Então vamos trazer para cá aqui a nossa equação, nossa resolução, né? Olha só, eu tenho esse valor aqui, né? Esse valor de 9 vezes 10 elevado a menos 1, eu vou trazer ele
para cá dividindo, porque quem me interessa é o d ao quadrado, e o d ao quadrado eu vou jogar para o outro lado, então vai ficar assim, ó, d ao quadrado é igual a 9 vezes 4, tá? Eu vou deixar 9 vezes 4, eu não vou multiplicar porque vocês vão ver o porquê. E eu dividido pelo valor que eu trouxe, né? Que é o 9 vezes 10 elevado a menos 1, beleza? Então, olha só, por que eu não multipliquei o 9 vezes 4? Porque eu vou simplesmente cancelar esse 9 com esse 9, tá? Dá para fazer tranquilamente. Então, olha só, para a gente finalizar aqui, ó, d ao quadrado é igual, e ficou esse 10 elevado a menos 1 aqui, eu vou jogar ele para cima, tá? Vai ficar assim, ó, 4 vezes 10, né, elevado a 1, né, que é um positivo, que eu troquei o sinal do expoente. No final das contas, d é igual a raiz, né, de 4 vezes 10, tá? Então, a raiz de 4 é 2, tá? E a raiz de 10 elevado a 1 é 10 elevado a 1 meio, tá bom? Propriedade aí da radiciação, né? E da potência. Então, fica, quando você tira o expoente da raiz, né? Do radical, você vai dividir aí por 2. Então, 1 dividido por 2, né? É 1 meio, tá? E aqui, para finalizar, ó, professor, como é que fica esse 10 elevado a 1 meio? Aqui não tem 2, então bota 2 dividido por 10, tá bom? Outra, para você resolver isso aqui, é só você pegar e passar para o denominador, tá? 2 dividido por 10 é exatamente 0,2 metros, tá? E esse aqui é o nosso valor aí para a distância. Então, você vai lá e marca a letra B, tá bom? Então, a distância entre a carga fonte, né, que está gerando o campo elétrico aqui, tá? E o valor que ele é sentido nessa posição aqui, tá bom? Essa distância equivale a 0,2 metros, ok? Então a gente fica por aqui, tá? Espero que tenham compreendido o assunto. Treinem em casa, resolvam novamente o exercício, tá bom? No caderno. Um forte abraço para vocês, sucesso!